E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22. E o que nós vamos meditar hoje, toda a mensagem, é de extrema importância, e essa mensagem que nós vamos trazer, nós temos trabalhado, nós temos vivido momentos extremamente importantes, falando de um modo geral, falando da nossa nação, falando do atual momento político do país. E penso que é um momento importante para uma reflexão acerca de tudo. E o que nós vamos trazer aqui, nessa reunião, você vai descobrir, e nós meditando juntos, nós vamos descobrir a importância de tudo que nós vamos ler, não só em nossas vidas, de nossas famílias, como também a nossa sociedade, que depende de tudo isso. Eu poderia começar dizendo assim, que cada geração é considerada uma geração a cada 75 anos. Cada 75 anos, uma geração. E a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente em função da guerra e dos homens serem todos, convocados para a guerra, houve uma necessidade das mulheres saírem e começarem a ingressar, devido à necessidade da mão de obra, as mulheres ingressar em atividades que outrora era só os homens que praticavam e desenvolviam. E de lá para cá muitas coisas importantes aconteceram, muitas conquistas importantes aconteceram, através de tudo isso, principalmente falando as mulheres em si, e a sociedade de um modo geral. Existem muitas coisas importantes, mas muitas perdas bastante grandes, muito importantes também. Por que perdas importantes? Porque, com isso, de alguma forma, algumas coisas, e quando você ouvir, ouça com o coração aberto, tá? Ouça, receba a sua parte individual e entenda a parte coletiva do negócio. Talvez tenha aqueles que dizem assim, não, eu não fiz, eu não negligenciei nesse aspecto, eu não fiz tal, mas, de um modo geral, muitas pessoas se perderam, se perderam na condução das suas famílias, da criação, coisas importantes que não podem ser perdidas. Se eu perguntasse assim aos mais antigos, se eu perguntasse quem tem algumas memórias bem gostosas, algumas lembranças bem gostosas do tempo da casa dos avós, quem gosta da comida da avó? Levanta a mão, por favor. Levanta, bem alto, por favor, bem alto. Quem tem essas boas lembranças, da avó cozinhando, da mãe cozinhando, para os seus filhos, para
os netos? Quem tem essa boa lembrança? Levanta a mão, por favor. Toda esses valores, você percebe que ao longo do tempo, isso vem se perdendo, né? Isso vem se perdendo e vem se deteriorando, e a cada nova geração mais distante está, né? Mais distante. Então, nós como cristãos e orientados à luz da palavra, nós precisamos fazer a nossa parte e resgatar coisas importantes que foram se perdendo e do qual nós sofremos o prejuízo hoje. Nós mesmos sofremos o prejuízo de tudo isso. Por quê? Com essa situação, né, essa necessidade da mulher sair ao mercado de trabalho e ocupar posições importantes, acabou que nessa caminhada, a mulher não tendo condições de exercer o seu papel, realmente, aquele papel bíblico, aquele papel que nós vamos ler aqui todas as referências que nós vamos ler na Bíblia, meditar na Bíblia, e acabamos que terceirizando algumas coisas, terceirizando a criação, a educação, ensinamentos importantes, a presença, né, esses valores, como nós temos resgatado aqui, em poucas palavras, resgatamos valores importantes que de suma importância para a formação de uma nova geração, de extrema importância, porque são valores importantíssimos, não só para o indivíduo, mas valores importantíssimos para a sociedade. Diga comigo: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Muda a tradução, por favor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos ensinado, e quando nós falamos ensinado, nós vamos em vários pontos importantes, como é algo que Deus cobra de nós. Nós paramos, ensinamos os nossos filhos a palavra, sentamos, lemos, meditamos, olha o que está escrito, olha o que fala. Nós ensinamos os nossos filhos a orar. Nós ensinamos os nossos filhos a nos respeitarem, a respeitar os pais, os avós, os mais velhos. Nós ensinamos. E quando nós falamos, nós ensinamos, nós precisamos estar atentos aos exemplos que damos. Porque não adianta eu dizer assim: olha, respeita, você me respeita como pai, se você quiser ter uma vida abençoada, você me respeita como pai, você me respeita como mãe, porque senão... Porque nós não podemos falar se de repente eles nos ver dando um exemplo contrário. Lembre-se sempre que nós ensinamos que as nossas crianças é aquilo ali, ó. O que você está vendo? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim ou não? É uma câmera com rodinhas que anda o tempo todo atrás de nós, nos filmando. Está o tempo todo filmando e captando imagem. Está o tempo todo. Está o tempo todo andando atrás de nós. Está nos acompanhando. E está observando. Então, de repente nós ensinamos os nossos filhos a respeite os mais velhos. Só que de repente eles nos vê falando
dos nossos pais, desrespeitando, falando do sogro, da sogra, criticando, tocando. O que vai acontecer? Não bate, porque isso vai se voltar contra nós. Isso vai se voltar. A mesma coisa vai acontecer, mais dia menos dia, isso se volta contra nós. Então, nós ensinamos os nossos filhos a respeitar e não só a cumprimentar. Bom dia, boa tarde. No caso dos mais antigos que ainda, talvez muitos de vocês até hoje carregam isso, né? O famoso bença pai, bença mãe, bença vô, bença avó, que é tão importante, né? Não como uma regra, mas isso é importante, extremamente importante. Dar o lugar aos mais velhos. Quantos de nós fomos criados assim? Não senta enquanto os mais velhos não sentar. Se tiver os mais velhos, você não se assenta. Dê lugar aos mais velhos. É uma questão de respeito. É verdade, não é? E isso começa em casa. Porque se não tiver em casa, o que vai acontecer fora? Não respeita. É o que acontece hoje, não respeita a vaga do idoso, de deficiente, não respeita os mais velhos, trata com maior desrespeito os mais velhos, bate boca, entra na fila no mercado ou qualquer outro lugar, e tá pouco, e se falar com eles, eles ainda mandam para aquele lugar. É assim ou não é? Infelizmente. Então, ensina o caminho, ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E nós precisamos levar isso, tratar isso com muita seriedade. Estar atentos ao que acontece. Porque tudo isso, talvez existem pessoas que dizem assim, bispo, eu acabei falhando nisso, acabei passando, deixando passar coisas importantes, acabei, de alguma forma, por outras razões, né, eu já falei sobre isso, né, que, estatisticamente, filhos problemáticos é fruto de duas situações, de casamentos desajustados. Geralmente, o pai omisso, o pai distante, negligente, e a mãe superprotetora. Há um desequilíbrio total. Porque, devido à irresponsabilidade do pai, às vezes a falta de educação, a falta da presença do pai, etc., a mãe tenta cercar, tenta amparar e superprotege, exagera também. E aí o menino fica perdido, faz o que quer e acaba tomando direções. Isso estatisticamente, viu? Isso estatisticamente, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não. Isso estatisticamente, daí nascem os problemas. O desequilíbrio, o desajuste. Passa, por favor. Lembre-se da lei do meu servo, Malaquias 4:4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia e temível dia do Senhor. E ele fará com que, diga comigo, os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha como é sério isso. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos. Você sabe, alguém da minha família estava dizendo assim, né? E existe, talvez muitos de vocês conhecem isso de perto. Existem escolas, por exemplo, hoje, escolas que os pais deixam as crianças 7 horas, 8 horas da manhã, e voltam para buscar às 6 horas, mas pedem
se puderem retirar a criança às 7, jantado e tomado banho seria o ideal. Então, para pensar, isso é real. Isso na escola dos meus sobrinhos são assim. Entendeu? Então, entra pela manhã, sai 6 horas da tarde, mas os pais pedem para retirá-los por volta das 7. E tentam negociar isso, que entregue de banho tomado e jantado. Aí o que acontece? Quando entra no carro, a criança apaga. Já está exausta. E aí? E essa criação? E a presença dos pais? Como fica? Está sendo terceirizado. Está sendo terceirizado. A educação da criança está sendo terceirizada. Aí a necessidade, então, mas nós estamos falando de valores que precisam ser resgatados. Porque isso, de alguma forma, isso vai gerar problemas. Nós estamos falando disso, de valores que precisam ser resgatados. E, infelizmente, o que acontece é que as crianças de hoje, você vê que os valores familiares não são importantes mais. Eles optam muito mais por estar fora do que estar com a família. Eles optam muito mais por momentos com amigos do que momentos familiares. Então, por que eu perguntei, eu fiz aquela pergunta, a pergunta das boas memórias? Por quê? Porque é muito importante isso. Esse momento da comidinha da mãe, da comidinha da avó, desses momentos em família, porque isso é uma estrutura, uma base muito forte para eles. Momentos juntos. Bispo, minha família é problemática. A de todo mundo é. Né? A gente precisa achar o equilíbrio. Todas as famílias são problemáticas. Não pensa você que tem família diferente. Não, todas são problemáticas, umas mais, outras menos. Uns mais, o pau já torou mesmo, já desandou, aí é difícil ajustar, né? Outros, né, que é possível ajustar. Então, no mínimo, então, em casa. No mínimo, em casa. Aqueles momentos importantes. Meus filhos, por exemplo, amam a comida da mãe. E todos dão preferência a comer a comida da mãe. Meu filho ama a comida da avó. Quando tem oportunidade de estar com a avó, ele poderia comer ou buscar alguma coisa. Não, ele quer comer a comida da avó. São coisas importantes, são memórias importantes, são valores importantes. Entende o que eu quero dizer, gente? Não estou falando, o bicho está falando... Não, mas são momentos, confraternizações importantes, momentos importantes que isso fica registrado, que valoriza a família, né, que traz valor, agrega muito valor à família. Para as nossas crianças, isso fica ali, tem valor. Não só tem o seu valor para nós, mas para eles e para a sociedade, como indivíduo, eles vão crescer e ser indivíduos que não nocivos, mas indivíduos que serão benéficos à sociedade, porque tem valores. Então, são coisas que nós precisamos resgatar. Hoje, o que acontece? O coração dos pais não está voltado para os filhos, nem dos filhos para os pais. Presta atenção, é raro. O coração hoje está mais para interesses fora do que interesses dentro. Amém? E tudo isso nós precisamos. Minha vida é corrida demais. Vai ficar mais corrido ainda se a gente não parar para fazer. Muito mais. Ontem, por exemplo, eu tenho como hábito, eu faço culto todos os dias, né, praticamente, mas eu tenho como hábito, geralmente, com a minha família, a gente faz, geralmente, no final de semana, nós fazemos um culto ou um momento de oração nosso, doméstico. Ou sábado, ou domingo à tarde, esse é o nosso, fora da igreja. Esse é o momento nosso. E ontem ainda
no momento da oração, eu trouxe uma palavra para os meus filhos, para a minha família. Eu trouxe uma palavra, com base até no que eu disse a semana passada, né, acerca dos 10 leprosos, né? Quantos de nós fomos um leproso um dia na vida? Um excluído da sociedade, né? Porque quando você está vivendo um momento difícil, quando você está endividado, quando você está com problema, quando você está com uma enfermidade, quando você está com algo grave, você é um leproso, né? São muito poucos aqueles que vão estar com você. Então, quantos, como os 10 leprosos, estavam lá, prejuízo tão grande, porque a perda de um leproso era uma coisa absurda, porque ele perdia sua família. Ele era obrigado a sair do seio familiar, ele tinha que sair, ele era excluído da cidade, ele tinha que morar fora da cidade, ele não podia estar dentro da cidade, então ele tinha que ser excluído, ele morava numa aldeia, ele permanecia, o máximo que ele poderia se aproximar da família ou de qualquer outro indivíduo era 100 metros. Então ele podia olhar à distância, sempre daqui a 100 metros, talvez ficava à distância, vendo os filhos brincar, ficava à distância, vendo a família, não podia ir chorando do lado de cá, porque não podia entrar na cidade, não podia abraçar seus filhos, não podia trabalhar, então eram empresários, eram trabalhadores, eram pai de famílias, era marido, era esposa, e dependendo da lepra, do grau da lepra, as perdas eram absurdas. Então, caía uma orelha, perdia um nariz, perdia um dedo, os dentes caíam. Dependendo da gravidade e o tempo da lepra, a perda era absurda, o sofrimento era absurdo. E aí vem Jesus e cura, né, aqueles leprosos, diz, vai apresentar-se aos sacerdotes, eles estão indo, e de repente já percebe, um deles detecta a cura. Imediatamente ele se preocupou em correr e voltar para agradecer ao Senhor. E quando ele chegou para agradecer o Senhor fez esse questionamento. Mas não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não teve nenhum que voltou para dar glória a Deus, para dar graça? O Senhor reparou aquilo, não voltou para agradecer. Então, quantos de nós, em algum momento da vida, fomos leprosos? Excluídos, doentes, excluídos da família, excluídos da sociedade, devido ao problema financeiro, problema de saúde, ou um problema qualquer, não importa qual seja, éramos leprosos. E aí, como está no Salmo 116, versículo 12, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Diga comigo, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer. E eu estava ensinando isso aos meus filhos. Como nós podemos, o que podemos fazer para retribuir toda a bondade do Senhor para conosco? O que eu posso fazer para retribuir ao Senhor toda a bondade? E no momento da nossa oração, meu filho falou, posso orar? Eu falei, pode, filho. Meu filho fez uma oração que eu fiquei encantado. Muito melhor do que a minha. Verdade. Fez uma oração, assim, que eu fiquei encantado com a oração que ele fez. Não só agradecendo, mas passando pela vida de vocês, pela igreja, por tudo, o quanto a oração dele foi. Então, são momentos que nós precisamos parar para fazer. Parece que a vida é corrida. Não, a vida é mal administrada, não é que ela é corrida. A gente tem tempo para tudo que quiser, só não tem tempo para as coisas espirituais. Às vezes, não, eu estou cansado, quero esparecer. Mas se nós não estivermos em paz, vivendo em paz, e não começarmos a plantar, e quanto antes começar a plantar isso, quando vamos ter paz? Às vezes a gente quer ter paz sem começar a fazer o bom plantio e investir intensamente nesse plantio. Se não começar, eu preciso, não estou com cabeça, não, nós não vamos ter cabeça nunca. Se não começarmos a organizar, e tudo depende de nós, quando vai ser? Já estamos, talvez, escolhendo muitas coisas por deixar passar algumas. Então, isso é de extrema importância, o respeito. Eu com os meus filhos,
Ele sabe, pode conversar com eles, e pode conversar com a mãe, de vez em quando a mãe acha que eu sou, não, eu sou pai e não admito, não subo o tom de voz, fale num tom de voz de respeito, não suba. Se subir o tom de voz, vai ter problema, não vou admitir isso nunca. Meus filhos querem viver bem, nós respeitamos um ao outro, nós fazemos, o papai já dá bom exemplo, já cuida de vocês de uma forma, não suba o tom de voz nunca, porque o dia que subir o tom de voz, vai ter um problema sério. É respeito. E se eu permitir isso, sabe o que eu vou permitir? Vou mostrar para você por que eu não deixo. Pode passar. Beijem o filho para que ele não se ire. Filhos, diga comigo, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Beije seus filhos, obedeça a seus pais, beije seus filhos, trate seus filhos com respeito, não é só na gritaria. Trate com educação, trate com respeito, não é só no tom de ameaça, não é só no tom, é na conversa, é no diálogo, é com amor, vem cá, eu quero conversar com você, com amor, no respeito, não é só provocando a ira, senão não tem diálogo. Filhos, obedeçam os seus pais. Diga comigo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Diga comigo, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é extremamente importante, porque, e daqui a pouco eu vou ler algo mais pesado, porque se alguém quiser ter vida longa, se um filho quiser ter vida longa, e se um pai quiser que os filhos o enterrem, então ensine isso e zele por isso. Querido, você quer ter vida longa? Me honre, me respeite. Porque um filho que não respeita os pais, um filho que não honra a seus pais, nem longa vida tem. Nada vai bem e não tem vida longa. Para que te corra bem. Eu acredito que um dos grandes benefícios, nós como filhos, eu já dei várias vezes nosso testemunho, meu pai não foi um bom exemplo. Não foi em absolutamente nada. Eu e meu pai, por conta da agressividade do meu pai, das agressões ao meu pai, à minha mãe, eu, graças a Deus, porque minha mãe sempre trabalhou isso na minha cabeça. Eu, com um menino de 15, 16 anos, minha mãe dizia assim, pelo amor de Deus, meu filho, nunca encoste no teu pai. Nunca. Não toque no seu pai. Aconteça o que acontecer, nunca toque no seu pai, porque a Bíblia diz isso e isso, não faça. A mamãe te pede pelo amor de Deus, e ela pedia isso, muitas vezes sendo agredida. Então, eu por conta, quando atingi uma determinada idade, que eu cansei de ver aquilo, então eu passei a me posicionar como homem para o meu pai. E nós chegamos a algumas situações horríveis, mas não chegamos realmente a agressões, até porque eu, da minha parte mesmo, eu carregava aquilo, minha mãe falava para mim, filho, por favor, pelo amor de Deus, filho, pelo amor de Deus, mas eu cheguei a me posicionar para o meu pai, e para o meu pai, ameaçar o meu pai, eu já ameacei. Então eu disse para o meu pai, pai, eu vou te dar um conselho como homem, a vida inteira você agrediu a minha mãe, você agrediu as minhas irmãs, o tempo passou e hoje eu não sou mais uma criança. Então, se o senhor quiser viver bem, nunca mais toque nelas, porque se o senhor tocar na minha mãe como o senhor tem tocado, eu vou me esquecer que você é homem e que você é meu pai. Então, talvez ali ele parou, ele se posicionou de uma forma diferente. Mas, enfim, aonde eu quero chegar? Eu tenho vários irmãos fora do casamento, a maior parte do sofrimento da nossa família foi em função dos erros do meu pai.
e eu trato meu pai hoje como se meu pai nunca tivesse errado na vida. Como se ele nunca tivesse errado. Eu trato meu pai com maior amor, com maior respeito, como se ele nunca tivesse errado. Ele merece isso, bispo? Por atitudes, não. Biblicamente, sim. E o senhor faz isso forçado? Não, porque Deus trabalhou no meu coração e não existe resquícios algum. Deus trabalhou no meu coração, não existe mágoa, não existe resquício, não existe absolutamente nada, até porque eu vejo o quanto Deus me abençoou, o quanto Deus nos abençoou como filhos, em função do respeito ao meu pai, ao respeito à minha mãe. Amém, pessoal? Os maiores beneficiados somos nós. Os maiores beneficiados somos nós. E o meu relacionamento com meu pai me liga, ele fala, papai só quer ouvir tua voz, né? Meu pai nunca foi assim, né? Meu pai nunca foi tão... Ele fala, filho, não, papai está ligando porque está com saudade de você, está querendo ouvir a tua voz e etc. e tal. Pai, está tudo bem, pai, tá tal. Nós temos uma relação maravilhosa, uma relação de amizade, de cumplicidade, é como se nunca tivesse errado. Só Deus para fazer isso. Só Deus, porque não existe vitimismo, não existe se acabou com a nossa vida, se destruiu a nossa vida, se acabou com o nosso patrimônio por causa disso, daquilo, porque você agrediu, você deixou marcas terríveis, você fez com que passássemos... Não existe nada disso. Não existe nada disso. Diga comigo, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, aquela situação cooperou para que hoje eu estivesse aqui, para que as minhas irmãs estivessem onde estão, todas as coisas cooperou, Deus agiu em nosso favor, Deus agiu em nosso favor. Então, é isso que eu quero, os maiores beneficiados somos nós colhemos fruto desse bom tratamento, fruto desse bom plantio, independente, poderia falar assim, não, mas foi terrível, não prestou, não existe isso, isso é com Deus. Isso é com Deus, honre o teu pai e tua mãe, para que, diga comigo, tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Isso é maravilhoso. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Não preciso nem dizer sobre isso, se tem pais que irritam os filhos, porque é importante a gente, sem dedos, tá? Sem dedos. Eu conheço pais altamente desequilibrados, pais que só sabem falar de forma ofensiva, de forma desrespeitosa, só sabe jogar para baixo, provocar. A gente conhece situações assim. Então, o conselho para nós como pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo, não as suas instruções, mas a instrução, diga comigo, e o conselho do Senhor. Eu preciso saber o que Deus fala, para ensinar, para aconselhar. Se eu não souber, eu vou, talvez, imitar alguém. E sabe uma coisa importante que nós precisamos parar e analisar? Porque nós ensinamos com os exemplos. É verdade ou não é? Então, se nós ensinamos com os exemplos, eu nunca vou me esquecer de um empresário que eu atendi há uns anos, que ele foi um homem extremamente adúltero. Um homem muito adúltero. Foi um dos grandes empresários dessa cidade. E você vê, né? Primeiro, cuidado, né? Cuidado com as palavras, cuidado com a... Quando eu os atendi, a primeira coisa que eu atendi foi a mulher dele. Um dia, ela, de tanta revolta pela arrogância, o poder dele, a soberba dele e a confiança que ele tinha na riqueza,
E como ele era extremamente adúltero, um dia ela disse assim, se for para ele seguir esse caminho, eu prefiro que ele perca tudo. E ele perdeu. Ele perdeu tudo. Mas o ponto importante é que ele sempre foi adúltero, sempre traiu a mulher, sempre fez a mulher chorar, e ele nunca se importou muito com isso, até porque também da parte dela, não que justifique, mas às vezes a reação que uma pessoa tem, age de forma tola também, não causa nenhum sentimento, senão aquela sensação assim, bem feito, merece, é isso mesmo. Mas quando ele sentiu, qual foi o ponto fatal que eu atendi aquele homem chorando? Que aquilo mexeu muito comigo. O dia que o genro fez com a filha dele. O dia que o genro fez com a filha dele e ele caiu e desmoronou diante de mim, aquilo me trouxe um exemplo assim violentíssimo. Isso significa o quê? Que eu preciso ser, antes de mais nada, eu preciso ser o marido que eu quero para minha filha. Porque eu estou com a filha de alguém. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito fácil a gente não olhar para a dor do outro. O meu filho, ele namorou uma vez. E eu dizia assim para ele. Não faça o que eu não vou aceitar que faça com a sua irmã. Você tem a sua irmã, e você respeite. Se não for para dar certo, então é melhor que termine. Mas não haja de maneira que amanhã eu não quero que façam com a tua irmã. É muito fácil, né? Às vezes a gente, como homem, olhar e dizer assim, o bichão é fera, não é? Não é? Sim ou não? Tem pais que acham o máximo. Não tem nada de o máximo. Porque quem é pai, ou quem pretende ser pai, seja de um menino ou de uma menina, precisa pensar muito bem naquilo que quer colher para os seus filhos. E não tem aquilo do problema é deles, não, o problema não é deles não, porque se der problema para eles, vai dar problema para mim. Se as coisas desandarem para eles, vai desandar para mim. E se eu tiver que socorrer amanhã, e ainda que um filho não seja, tem um netinho, que quem são avós sabe do sentimento que envolve um filho, que envolve um neto, e assim por diante, todos sabem. Então, antes de mais nada, a colocação que eu estou tentando fazer é o seguinte: eu sou o marido que eu quero para a minha filha? Você é a esposa que você quer para o seu filho? Porque, às vezes, quando a gente olha para nós olhamos, sempre tem uma justificativa, né? Que é outra coisa, hipocrisia, que a gente precisa se libertar. No dos outros é refresco. Né? No da gente é um problema sério. Não, mas porque a mim, não, porque... não, para nós tudo é justificável. A gente tem justificativa para ter agido de determinada maneira, e os outros não. Então, eu preciso pensar, eu sou o marido, você é a esposa que você quer para o seu filho? Como você trata o seu marido, você quer que a mulher do seu marido, a sua nora, trate o seu filho? Você quer que o seu filho trate a sua nora ou a sua filha? O seu genro trate a sua filha como você trata a sua mulher? Nós precisamos resgatar coisas importantes. Ah, bispo, o senhor não sabe do temperamento, mas alguém tem que começar a desacelerar. Se ninguém desacelerar, vai parar onde? Quando não há lenha, diga comigo, quando não há lenha, o fogo se apaga. Faça a sua parte, trate você. Se desarme.
Trate você, comece a fazer o bom plantio, faça aquilo que você gostaria que fizesse a você. Ah, bispo, mas eu faço, não colho. Não faça sem esperar colher dele, que você vai colher de Deus. Deus vai abençoar a sua colheita, Deus vai abençoar a sua vida. De uma forma ou de outra você vai colher. Amém? São essas situações. Olha, minha mãe poderia dizer assim: não, meu filho, teu pai é um cachorro, teu pai é uma coisa. Não, honre o teu pai. Honre o teu pai. Ela era humilhada pelo meu pai. Ela era agredida. Ela era humilhada pelas amantes do meu pai. Elas ligavam para ela, humilhava ela no telefone. E minha mãe dizia: honra o teu pai, meu filho. Honra o teu pai, não levante a voz para o teu pai, não toque no seu pai. Ensinamentos importantes do qual ela acolhe. Eu, como filho, não carrego essa maldição ou essa pendência para a minha vida, né? Porque a gente não tinha muito juízo. Tudo que talvez precisasse era de um incentivo, não é verdade? Você não tinha muito juízo, você não tinha equilíbrio. Talvez um incentivo falava assim: não, meu filho, a hora que ele vier, senta o porreto na cabeça dele. A gente fazia. Aliás, faria mesmo, porque eu tenho registrado na minha memória de um livramento que eu dei dele catado. Lembra dos famosos cinzeirão de madeira? Quem tinha cinzeirão de madeira? Quem tinha? Cinzeirão de madeira, aquele era Era um toco, ele vinha aqui, meu pai sentava, botava os pezão na poltrona da frente ali, mas o bicho era dessa grossura, todo trabalhado, e ele passou a mão naquele, minha mãe tinha acabado de receber a afronta de um amante, e minha mãe foi falar com ele, falou: Maurílio, ele passou a mão naquele cinzeiro lá e só fez assim, e foi a conta de eu puxar o cinzeiro por trás. Eu, como menino, puxei o cinzeiro por trás e ainda saí correndo com o cinzeiro, né? e era uma loucura, porque aí eu corro para um lado, minha irmã pula a casa do vizinho, né? Minha irmã pula a casa do muro da casa do vizinho para poder se safar, porque aí minha irmã parte para xingar, aquela coisa toda. Enfim, então, se a gente fosse falar assim, tinha justificativa até para se defender, teria justificativa para se defender, né? Mas, graças a Deus, não foi feito. Foi um plantio à luz da palavra, ensinado à luz da palavra, e do qual vêm os benefícios até o dia de hoje. Pode passar? Quem se nega, diga comigo, a castigar seu filho, não o ama. Olha que coisa. Parece que, não quero. Olha aí, quem se nega a castigar o seu filho, não ama. Quem o ama, diga comigo, não hesita em discipliná-lo. Quando ama, não hesita, eu te amo, e a Bíblia, o Senhor nos trata assim. O Senhor diz que corrige e disciplina a quem Ele ama. Todas as vezes, pode prestar atenção, que você colocou o pezinho na direção errada, vem a chibata. Né? A sua vara e o seu cajado me consolam. Uma varada na bunda e o cajado puxa no pescocinho e fala: é aqui, ovelhinha desgarrada. Já viu? É a vara e o cajado. Está lá no Salmo. A sua vara e o seu cajado. É uma varada na bundinha e aí pega o cajado, sabe o cajado, né? Vai lá no pescocinho dela e aqui, Né? Sua vara e o seu cajado me consolam, Você vê, porque os tolos não aceitam a repreensão, mas o sábio sim. A Bíblia diz, o tolo não aceita, mas o sábio, ele agradece a repreensão, a correção. E você, meu filho, Crônicas 28, 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração.
e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Conselhos de Davi a Salomão, seu filho. Errou e depois começou a consertar, né? Foi pai omisso demais, errou demais como pai. O Davi é um péssimo exemplo como pai. Um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que foi um péssimo exemplo como pai, mas depois de tantas colheitas ruins, começou a ajustar o que precisava ser ajustado. Veja que o Senhor, Crônicas 28:10, veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Diga comigo, seja forte e mãos ao trabalho. Vamos lá. Seja forte e mãos ao trabalho. Deixa eu fazer uma observação. Vou fazer uma observação, tá? Uma observação e conselhos de pastor que atende, que socorre, que orienta. Seja forte e mãos ao trabalho. Todo pai e toda mãe deve ensinar os seus filhos a trabalhar. Todo pai e toda mãe deve ensinar os seus filhos a trabalhar. E falando de ensinar os seus filhos a trabalhar, mães, ensine as suas filhas a trabalhar. E quando eu digo trabalhar, eu digo porque eu atendo, eu estou atendendo, aliás, alguém muito próximo a mim está atendendo, e muitos outros eu já atendi na mesma situação. Alguém muito próximo a mim está atendendo uma moça que ela se apaixonou por um médico e se casou com o médico. A família do médico é uma família de médicos, o pai é empresário, os irmãos são médicos, mas a mãe, uma mulher. Tanto é que os filhos têm um respeito muito grande pela mãe. Uma mulher de pulso, firme, ombro a ombro, uma mulher de trabalho, disciplinada. E a moça entrou e a mãe não ensinou absolutamente nada para ela. Ela não sabe fazer nada. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar, ela não sabe passar, ela não sabe fazer nada. E com isso, ela ama o rapaz, porém, o rapaz tem um respeito muito grande pela mãe, e a mãe acha aquilo um cúmulo, e a sogra dá uma bela de uma oprimida. Então, imagine como se sente. Como se sente porque, meu filho, o que é isso? O que é isso? Mulher não sabe fazer nada, meu filho. Né? E aí, recentemente ainda, ela, na tentativa de causar uma boa apresentação, sabe essas festas que falam assim, ó, você leva isso, você leva aquilo outro, tá? A gente vai se unir e tal, e ela, na tentativa de fazer uma boa apresentação, pega e arruma alguém e conhecido para fazer a dela. E o negócio deu tudo errado, porque não foi só feito como no... Você vê que até nisso o engano, a mentira não funciona, né? Eu não sei o que a moça foi preparar, eu não sei exatamente o que é, mas ela largou algo lá dentro do ingrediente, que já era algo que não podia ficar, não era de ingrediente, era algo tipo palito, pedaço de ferro, pedaço de coisa, e na hora de comer, cortaram e acharam, e aí aquilo virou uma polêmica, e virou uma polêmica, e virou uma polêmica, e no fim, depois, a própria sogra detectou, isso não foi ela que fez. Senão eu já sei até quem fez. Foi na fulana, que era uma conhecida, falou, foi você que fez, não foi? Foi. Aí descobriu, ainda ficou mais feia ainda, a mentira ainda. Olha que situação. Olha que situação. Então, é o ensino menino, né? Ensina,
E nós, como pais, nós precisamos preparar. Minha filha, eu sempre falo para ela o seguinte, um dia ela respondeu para mim, eu falei, olha, você vai ser dona de casa. Ela falou assim, não, eu vou ser mãe. Eu falei, por isso mesmo, você vai ser mãe, você vai ser dona de casa, tem que aprender, tem que saber fazer, né? Porque amanhã você vai cuidar da sua família. Ainda que você seja uma mulher que trabalha fora, você tem que saber fazer para ensinar. E para mostrar como é. Amanhã você vai chegar para uma funcionária sua, você vai falar, não, eu quero que seja preparado assim, assim, assim. Ó, a roupa tem que ser cuidada assim, assim, assim. Ué, você sabe liderar. Gravei uma oração sobre isso a semana passada, sobre a mulher exemplar, né? Não foi? Perfeita, mulher exemplar. Daqui a pouco eu vou passar ela aqui. Vamos falar de homem. Mas foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagine, que coisa louca, né? Imagine, prometida, aí de repente a mulher aparece grávida há 2000 anos atrás. Imagine, se fosse casar hoje que é tão moderno o negócio, né? Ah, eu estou grávida. Ah, de quem que é? Não, a gente cuida, né? Hoje, alguns agem assim, né? Outros, hoje já não é brincadeira, imagina naquela época. Vamos lá, pode passar. Por ser José, seu marido, um homem, diga comigo, justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Lá no coração dele, ele disse, vai dar. Puxa vida, mas não queria expô-la. Você vê que coisa? Não queria expô-la publicamente. Porque, né? Aí, pareceu grávida, essa ordinária, né? Essa vaca. Não é? Podia, não podia? Então, não, mas é o que fazem hoje. É ou não é? O cara, ele fica com raiva, ele quer, aí vira o rebanho inteiro, né? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor, diga comigo, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus. E ouviu a voz de Deus falando, do anjo falando com ele. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Olha que coisa interessante, né? Os queridos, não se ofendam comigo, tá? Mas foi falado mais com José do que com Maria. O anjo aparecia e falava com José, dava direção a José. Entendeu? Para alguns que encontram, talvez em cima disso, o respaldo para... Não existe nenhum, esse não é o tema e não vou entrar nisso. Quero mostrar que todas as vezes o anjo aparecia e falava com José e dava direção. O anjo apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo, diga comigo, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. De novo, o anjo falando
com José e dando todo o direcionamento a José. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Sabe o que significa isso e a importância? Por isso que nós, como chefes de família, como cabeça, nós precisamos ter comunhão com Deus, porque você vê que Deus fala conosco para dar a direção a nós de como conduzir, como dirigir, como proteger a nossa família. Você vê que a direção vem, né, do que fazer, como fazer. Deus fala através da palavra, Deus fala conosco, né? É igual, muitas vezes, um exemplo que nós temos. Eu fiz isso com os meus filhos, como a bispa também tem um exemplo dos meninos dela, né? Às vezes tinha aquelas excursões de escola, todos nós passamos por isso, né? Aquelas excursões que era criado por escola, e a gente sabe que nessas excursões, muitas coisas que não deveriam acontecem, já toda uma influência. Então, às vezes, o menino mais velho da bispa sempre questionava: a senhora nunca deixa eu ir, a senhora nunca deixa a gente participar de absolutamente nada. Agora ele tem 2 filhas, pergunta se ele deixa. É fácil, né? É fácil quando é com a gente, né, questionar e tal, mas agora você tem as suas, deixa aí. Não deixa. Já vem na cabeça, não, é um senso de proteção, cuidado, você sabe que não é uma boa influência, você não vai expor a isso. Pode tirar, pode passar. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo ido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se, diga comigo, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Sabe uma coisa importante que eu quero deixar registrado para você? Não só nessa leitura aqui, mas em inúmeras leituras, somos nós que agimos de maneira que a palavra se cumpra em nossas vidas. Não sei se você entendeu, eu vou repetir. Quer que a palavra se cumpra na sua vida? Então, dê passos dirigidos por ela para que você cumpra o que está aí e a palavra se cumpra na sua vida. Porque a palavra nunca vai se cumprir na sua vida se os seus passos são totalmente fora, você não tem preocupação. Pode ver que os próprios passos de Jesus, a gente sempre lê isso. Ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. A gente tem que ter essa preocupação, porque é quando a palavra também se cumpre em nossas vidas. Tem pessoas que querem que a palavra se cumpra na vida dele, ele fazendo escolhas erradas, só caminhos errados, direção errada, tudo errado. Pode passar? Jó 1, outro exemplo de um bom pai, de um pai responsável. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem, diga comigo, íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Diga comigo. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Diga comigo, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Na madrugada, ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Quem sabe, lá no íntimo, os meus filhos tenham pecado.
Quem sabe lá no íntimo meus filhos estejam tomando caminhos errados. Quem sabe? É o zelo, a proteção, a oração. Amém? É a oração. Será que temos sacrificado pelos nossos filhos? Buscado na madrugada? Oferecido sacrifício? Meu Deus, tem misericórdia. Passa do teu sangue sobre o coração dos meus filhos. Passa do teu sangue sobre os olhos, ouvidos, o coração, sentimentos. Guarda, meu Deus, o coração. Guarda os sentimentos dos meus filhos. Não deixa tomar caminhos errados. Não deixa, Senhor, não deixa ter prazer naquilo que o Senhor não vai ter prazer. Não deixa, meu Deus, não deixa ser seduzidos. Não permita, Senhor. São responsabilidades que nós temos. São responsabilidades que temos de estar orando continuamente. Eu sei que eu, Maurílio, só estou vivo pelas orações da minha mãe. 4 livramentos de morte que se eu tivesse morrido eu não tinha visto. 4. Que se eu tivesse morrido eu não tinha visto. Às vezes eu chegava em casa, entrava de ponta de pé na madrugada, eu escutava ela no quarto orando. Senhor, guarda. Senhor, tem misericórdia, salva os meus, Senhor. Eu não quero meus filhos que nenhum se perca, eu não quero meus filhos no mundo, Senhor. E eu estava chegando do mundo. E eu escutava aquelas orações. Eu escutava. Às vezes até pensava, tadinha, né? Mas, então, nós temos essa responsabilidade de orar. Às vezes nós precisamos orar e nós precisamos agir. Nós precisamos orar continuamente, oferecer sacrifício, apresentar na madrugada, orar. Quem sabe lá no íntimo, o pecado. Quem sabe lá no íntimo, você está querendo entrar com o Senhor, não deixa, passa do teu sangue, no íntimo, na mente, no coração, nos sentimentos, passa, não deixe, Senhor. Coloca um anjo no caminho deles, como colocou lá de Balaão. Coloca um anjo, não deixa passar. Amém? Estou terminando. Diga comigo, a mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Sério. E quando nós falamos sobre isso, né? É importante que, como eu disse desde o início, né, mulheres? Abra o coração e receba. Eu sempre digo que as mulheres, elas mandam e o homem não percebe. Elas mandam e o homem não percebe. Com jeitinho, com amor, tudo que elas pedem de forma inteligente, amorosa. O homem é bicho bobo, ele só quer ter autoridade, você sabe, né? É mais ou menos assim, né? Se comprar um sapato sem pedir para ele, o pau tora. Mas se pedir, amorzinho, eu queria tanto, oh, meu amor, nossa... compra lá uns 2, 3. Ele só queria... Não é não? Ixi. Não é no momento, na crise, Marcelo. O momento não está propício para gasto, né? Mas no tempo das vacas gordas é assim, não faz nem conta. Não é verdade? Então, às vezes, quando a coisa está fluindo mesmo, não faz nem conta. A gente faz conta quando está... né? Quando a coisa está mais arrochada, aí você fala, não, segura, porque nós estamos num momento delicado, mas quando o negócio está de vento em polpa, não, fica, né? Tanto é que depois não é só sapato, né? Compra carro, dá de tudo, faz, né? Viaja para onde quer e etc. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Olha que lindo. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Já pensou? Fique em pé, por favor. Estou terminando. Não vou conseguir ler tudo.
Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Ó, rimou, hein? É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Eu gravei essa oração, acho que a semana passada. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa, diga comigo, e dá tarefas às suas servas. Olha que coisa linda, né? Você percebe que a mulher exemplar, você vê que ela trabalha fora, ela é habilidosa fora, não como uma regra e colocando isso, viu, gente? Às vezes quando a pessoa fala assim, o que você faz? Cuido do lar, cuido da família. Tem gente que diz, só isso? Não. É um trabalho extremamente importante e como se a gente pegar tudo que nós falamos hoje, o caos que se encontra hoje é justamente, talvez, pela ausência do papel da mulher como era antigamente, né? Ali cuidando da família, zelosa, atenta a tudo, nos mínimos detalhes. Por isso é tão importante a função e o papel dela. E aqui a mulher exemplar, olha aqui, ó, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Mulher de negócio ainda, ó, ganha dinheiro. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, quer dizer, não tem preguiça. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ainda está sempre pronta. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, coisa de tecelagem, viu, gente? Segura o fuso e a roca, para falar assim, o que é isso? Né? Coisa de tecelagem. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, porque ela está sempre preparada, ela já confeccionou, ela já preparou, já fez as provisões. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. É igual uma frase que a gente estava falando na semana passada, né, falando aqui de cama. Diz que cama arrumada, bem arrumadinha, é casamento desarrumado. Cama bagunçada é casamento ajustado. Entendeu ou não? Se a cama está arrumadinha demais, é porque... Mas se está bagunçadona lá, é porque casamento está ajustado. Está tudo certo. Entendeu? Às vezes, outro exemplo que eu quero deixar, viu? É sempre muito importante manter tudo em ordem, mas o que adianta uma casa arrumadinha, em ordem, tudo bonitinho, tudo não tem, né? Igual a mãe de um amigo meu, às vezes eu não estava enxergando nada, ela parava no chão e fazia assim, ó. Eu falava, Jesus amado, o que essa mulher achou aí? Você vê que ela era até doente. Até o que você não enxergava, ela enxergava e tirava com o dedo. Às vezes é melhor uma casa bagunçadinha, mas a família tudo arrumadinho, todo mundo juntinho, não é verdade? Do que uma casa muito organizada e a família toda bagunçada. Eu valorizo mais isso. Nunca cobrei em casa, falar, casa bagunçada, não. Eu quero que nós estejamos organizados. A casa, depois a gente ajeita, né? Depois, se precisar, é menos importante. Não que a gente viva na bagunça, mas entre escolher um e o outro, melhor estar com a família ajustada do que a casa limpinha e a família desajustada. Não é verdade? Para eliminar perfeccionismo ou mania de limpeza.
Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Quer dizer, o marido é respeitado devido à mulher exemplar, né? Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade. Diga comigo, sorri diante do futuro. Quer dizer, não tem medo, está esperando um futuro lindo, está plantando para isso. Como é que vai ter um futuro diferente? Ela fala com sabedoria e ensina. Diga comigo, fala com sabedoria e ensina com amor. Viu? Com sabedoria, tudo é o tom da voz, tudo é o tom, tudo é o tom. Subiu o tom, já não vai ser entendido. Tudo é o tom, e falar com amor, seja com filho, seja com marido, seja com esposa, tudo é o tom da voz, e com amor, sabedoria e amor. Cuida dos negócios de sua casa, e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que lindo, hein? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A recompensa é certa. Não tenho mais tempo, teria mais coisas para falar, e eu quero que você feche seus olhos. Essa é uma mensagem para a família sagrada. É uma mensagem para resgatarmos coisas importantes que ao longo têm se perdido. Hoje as mulheres querem se casar, mas não querem ser esposas. Os maridos querem se casar, querem uma mulher, mas não querem ser maridos de verdade. E aí está o ponto. Hoje, os casais querem ter filhos, mas não querem ser pais de verdade. E aí é uma loucura. Se é para gerar filhos, então é para ser pais. Pais que não terceirizam a criação e a educação dos filhos. Se nós queremos, se você quer se casar, viu, você que é solteiro, já se case e coloque dentro de você que você vai ser realmente um marido, segundo a palavra, uma esposa, um homem de verdade, uma mulher de verdade. Dentro de todos os princípios que nós lemos aqui, teríamos muito mais para falar. Porque hoje, infelizmente, nós vemos tudo um caos. Os valores familiares têm se perdido. Quem esteve aqui conosco no trabalho das crianças, ficaram encantados com um trabalho lindo, voltado para a família. Totalmente voltado para a família. E nós precisamos resgatar coisas importantes. Porque esses valores familiares formam indivíduos altamente benéficos para a sociedade e não nocivos. Não nocivos. Isso depende de nós, tudo começa em casa. A escola ensina a ler e escrever. Português, matemática, história, geografia, inglês. Agora, a família sagrada ensina os verdadeiros valores da família,
o caráter, a ser homem de verdade, mulher de verdade, a educação, respeitar, honrar o pai e a mãe, respeitar os mais velhos, respeitar o sogro, a sogra. Eu sempre digo, às vezes você pega casais se desgastando, aí você vai a fundo, você vai saber por quê. Mas por que está esse quebra-pau desse jeito? Por que esse desgaste? Aí você vai descobrir, é só porque um toca na família do outro. Não, larga a família do outro para lá. Cada um cuide da sua, não toque na família de ninguém. Né? Ninguém quer que ninguém toque na família de ninguém. Eu não quero que a minha esposa toque na minha família, não quero que fale da minha mãe, não quero que fale do meu pai, com todos os erros que ele teve. Então, para isso, eu não posso falar do dela. Não é verdade? Então, se ela tem problema com a família dela, resolva ela com a família dela. Se a mãe dela tem problema, que ela resolva com a família dela. Se a minha tem problema, que eu resolva com os meus. Agora, eu não vou ficar assim, sua mãe, sua mãe, sua mãe é isso, sua mãe é uma desmialada, sua mãe é uma descabiciada, seu pai, que homem, que traste de... Não é? Aí aí começa, o casal que era para estar bem, começa a pegar se defendendo o quê? Defendendo a família. Mas você está tocando no meu, mas você não viu o seu, né? Sua mãe é linda, né? Sua mãe é bonitinha, né? Sua mãe é boazinha, né? Aí o negócio desenrola para o outro lado, e o pau tora, e o desgaste, a hora que você vê, mas gente, qual foi o problema? Ele tocou na minha mãe. Cada um cuida da sua. Né? E outra, espera aí, os nossos filhos estão vendo. Se os filhos estão vendo que um não respeita, é o princípio, não respeita os pais, não respeita os avós, não respeita o sogro, a sogra, é uma margem. É uma margem para que amanhã isso se volte contra nós. E volta, viu? E volta. Você pode ter certeza que volta. Isso volta contra nós. Amanhã, tudo que o homem semeia é o que o homem colhe. E se nós queremos, então precisamos vigiar nisso. Precisamos estar atentos nisso, porque é nos mínimos detalhes. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, menino, o que eu fiz? Mas eles passaram a vida vendo um tocando no outro, criticando, zombando, um jogando o outro para baixo e etc. Então, fechando o raciocínio aqui, de tantas coisas que nós falamos, ensina os seus filhos a respeitar, ensina a honrar o pai e a mãe, ensina as funções mais importantes, ensina os valores da família, que isso ele vai levar para a vida e nunca mais vai esquecer. São valores importantíssimos, ensina com o exemplo, seja o marido que você quer para a sua filha, e não seja egoísta para dizer assim, eu não tenho filha. Então, para mim, dane-se. Não, querido. Você vai ter neta amanhã. Talvez a neta seja a corda do seu coração. Talvez a neta seja a corda do seu coração amanhã. Seja a esposa que você quer para o seu filho. Não faça com a filha de ninguém aquilo que você não quer que faça com a sua. Faça um bom plantio. Não faça com a filha de ninguém aquilo que você não quer que façam com a sua. E seja recompensado. Homens sejam homens segundo a Bíblia, e mulheres sejam a mulher exemplar que nós acabamos de meditar. Homem seja homem de verdade, e mulher seja mulher de verdade.